a França sempre será relevante. Algumas civilizações, como a China ou a Rússia, passam por ciclos repetidos de ascensão e queda. Outras, como o Japão ou o Irã, mantêm sua importância regional século após século após século. A França se enquadra na segunda categoria por alguns motivos. Primeiro, ela está situada na extremidade da planície do norte da Europa, protegida pelos Alpes e pelos Pirineus. Isso significa que ela tem defensibilidade e uma riqueza de recursos naturais semelhante à da Argentina ou dos Estados Unidos. Economicamente, ela está apta para competir. O sistema educacional francês, sua indústria do turismo e a imigração de talentos são fortes. E eles talvez tenham os melhores diplomatas estrangeiros do planeta. Essas pré-condições asseguram que a França seja sempre um importante ator geopolítico. No fim da década de 2020, os vizinhos da França vacilam. A economia alemã, focada em exportações, enfrenta grande insegurança energética. Os serviços públicos do Reino Unido estão terrivelmente subfinanciados, e a Itália está afundada em dívidas. Da última vez que uma situação assim aconteceu, Napoleão teve 2 décadas de domínio. Será que a França vai desperdiçar essa oportunidade única em um século? Conflito interno, dívida pública crescente e ausência de liderança são obstáculos. Vamos analisar o prêmio que está em jogo. A França ostenta a maior porcentagem do mundo de eletricidade gerada por energia nuclear, com 70%. Eles têm 56 reatores operacionais produzindo 144 gigawatts de energia livre de carbono para seus cidadãos. Eles conseguiram isso ao ampliar um projeto padronizado de reatores de água pressurizada. E essa padronização traz uma série de benefícios. Ela diminui custos de construção, simplifica processos regulatórios e cria um mercado de trabalho próspero, onde operadores se especializam em um projeto e atuam em diferentes locais. Assim, a França tem a menor intensidade de carbono entre países desenvolvidos, pois a energia nuclear possui baixa pegada de carbono. Enquanto a Alemanha fechou usinas nucleares e queimou mais carvão nas últimas 2 décadas, o presidente francês Emmanuel Macron planeja mais 6 reatores até 2050, podendo chegar a 14. As famílias francesas pagam algumas das tarifas mais baixas de eletricidade na Europa e menos da metade do custo na Alemanha. Isso não é uma boa notícia só para franceses que veem televisão e usam ar-condicionado. Isso faz a França uma potencial superpotência econômica. Setores que consomem muita energia, como o de produtos químicos, aço e manufatura, estão de olho na França por causa dos custos de energia mais baixos, ao mesmo tempo em que conseguem atender às suas iniciativas verdes. O segundo maior produtor de aço do mundo investe 1,7 bilhão em sua fábrica de Dunkerque para reduzir emissões de carbono, impulsionado pela eletricidade barata e limpa da França. Não se trata só de manter as fábricas funcionando. Os baixos custos de eletricidade também tornam a França uma potência digital. Centros de dados consomem enormes quantidades de eletricidade, e a aposta nuclear da França pode ser essencial para uma das indústrias que mais crescem no mundo. Se você está cansado de ouvir sobre inteligência artificial, não está sozinho. É uma tecnologia legal com potencial para substituir alguns empregos, mas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de transformar completamente a economia. A França pode ser um dos primeiros países a experimentar essa mudança. A limitação para o crescimento desse setor não são engenheiros talentosos, não são GPUs e nem capital, é energia. Provavelmente construiríamos clusters maiores do que conseguimos atualmente, se pudéssemos obter energia para isso. Grandes centros de dados consomem enormes quantidades de eletricidade. Os maiores provedores de nuvem planejam suas expansões levando em conta o acesso à eletricidade barata e têm planos públicos para construir clusters que vão consumir 1 gigawatt inteiro sozinhos. Treinar grandes modelos de inteligência artificial exige um poder de computação enorme. A fase de treinamento do GPT-3 consumiu mais de 1.280 megawatts, hora o suficiente para abastecer uma casa americana típica por 120 anos. E isso é só a ponta do iceberg. À medida que várias equipes buscam o surgimento de uma superinteligência avançada, as necessidades de energia vão disparar. Algumas projeções sugerem que vamos precisar de clusters consumindo gigawatts de energia.
Eu já vi até estimativas de mais de 100 gigawatts para um único treinamento no início da década de 2030. Isso tornaria a rede nuclear da França um ativo estratégico de importância transformadora para o mundo. A eletricidade estável, de baixo carbono e principalmente de baixo custo do país faz dele um local ideal para os enormes data centers que serão necessários para treinar e operar sistemas avançados de inteligência artificial. Com financiamento, eles expandiriam sua capacidade nuclear tão rápido quanto qualquer país. Isso é particularmente crítico no contexto da União Europeia. Enquanto outros países europeus têm problemas energéticos, a França pode virar a potência de inteligência artificial do continente. Assim como exporta eletricidade, a França pode também exportar poder computacional de inteligência artificial. O governo francês parece estar despertando para esse potencial, comprometendo mais de 1,5 bilhão de dólares americanos para pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Mas o que está em jogo aqui vai além da economia. Isso pode chegar até a segurança nacional. A nação que desenvolver a inteligência superartificial, primeiro, pode obter uma vantagem intransponível em economia, tecnologia e potencialmente em capacidades militares. Depois dos Estados Unidos da América e da China, a França provavelmente é o país mais bem posicionado para aproveitar o momento. Além de sua eletricidade, a França também possui o único outro laboratório avançado de inteligência artificial que não está situado nas duas potências mundiais. Mistral, startup francesa de inteligência artificial, foi avaliada em dólares americanos, 6,2 bilhões em sua rodada mais recente de captação. E embora teoricamente tenha capacidade para sair e competir globalmente, talvez não precise fazer isso. Ela pode simplesmente vencer na Europa sob a proteção da regulamentação da União Europeia. França e Alemanha são os dois pilares de poder da União Europeia. Como membro fundador e segunda maior economia da União Europeia, a França exerce uma influência significativa em Bruxelas. Com a Alemanha enfrentando dificuldades econômicas e o Reino Unido fora após o Brexit, a França vê chance de liderar a política europeia. O presidente Emmanuel Macron tem promovido uma visão ambiciosa de autonomia estratégica europeia para transformar a União Europeia em um peso pesado geopolítico capaz de enfrentar de igual para igual os Estados Unidos e a China. Veja como a França quer usar sua posição na União Europeia. Em questões de defesa e segurança, a França está defendendo uma política comum de defesa da União Europeia e até mesmo um exército europeu. A França é a principal potência militar da União Europeia e, após o Brexit, o único Estado com armas nucleares. Se for bem sucedido, isso fortaleceria a indústria de defesa e a influência política da França no bloco. A França apoia políticas fiscais integradas e liderou iniciativas como o Fundo de Recuperação de 750 bilhões de dólares após a Covid. Mas também busca liderar a inteligência artificial na Europa. A França lidera a iniciativa da União Europeia para regular grandes empresas de tecnologia. A lei dos mercados digitais e a dos serviços digitais possuem uma marca claramente francesa. A defesa da França por uma iniciativa europeia de nuvem e o impulso pela taxação digital em nível da União Europeia demonstram ainda mais sua influência na formação da estratégia digital do bloco. A Apple está atualmente sendo investigada por violação da lei dos mercados digitais devido ao seu relacionamento com desenvolvedores de aplicativos que fazem negócios no sistema operacional iOS e pode ser multada em até 10% de sua receita global. Google, Microsoft e Facebook também enfrentaram escrutínio similar. As ambições da França na União Europeia enfrentam desafios. Estados frugais do norte costumam se opor às iniciativas francesas de aumentar gastos e integração da União Europeia, enquanto membros do leste temem perder soberania para Bruxelas. Se a França superar essas objeções, sua influência na União Europeia pode torná-la uma potência econômica e regulatória em um mundo multipolar. Já abordamos antes os declínios demográficos enfrentados pela maioria dos países desenvolvidos. Alemanha, Japão, China, Rússia e Reino Unido envelhecem rapidamente. Isso gera grande pressão nos serviços públicos e dificulta o crescimento. A França também enfrenta esses desafios. As taxas de natalidade deles estão abaixo da reposição, mas melhores que as dos países citados. No entanto, os serviços públicos franceses estão entre os mais generosos do planeta.
o que leva a uma pressão substancial sobre o orçamento do país. A dívida pública da França está em impressionantes 112% do produto interno bruto, bem acima da média da zona do euro, que é de 95%. A França apresenta déficits orçamentários contínuos desde os anos 1970, pois líderes evitam cortes de gastos ou grandes aumentos de impostos. A crise financeira de 2008 e a Covid-19 só agravaram o problema. O presidente Emmanuel Macron definiu como meta reduzir o déficit a 3% do produto interno bruto até 2027. Não será fácil, pois cortes de gastos são difíceis devido ao forte apego da França ao seu modelo social. Eles também precisarão aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. A recente reforma da Previdência, que elevou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, é positiva, mas provavelmente insuficiente. Como a Argentina, a França pode lucrar privatizando estatais para obter recursos. A França também precisa criar políticas para impulsionar o crescimento, não só reduzir custos. A política monetária do Banco Central Europeu será crucial. As baixas taxas de juros da última década ajudaram a controlar os custos da dívida. Mas o aumento das taxas coloca todos os países com alta dívida sob pressão. A França não vai dar calote. Sua dívida é majoritariamente de longo prazo e em euros, reduzindo riscos de refinanciamento e cambiais. Mas uma redução bem-sucedida da dívida liberaria recursos para investimentos produtivos e proporcionaria espaço fiscal para responder a crises futuras. Será necessário coragem política, engenhosidade econômica e unidade para superar esse desafio com sucesso. Mas não está claro se a França tem um líder à espera nos bastidores que possa fazer isso acontecer. Emmanuel Macron é muito antipático. A estratégia do partido centrista de Emmanuel Macron para as eleições recentes foi mantê-lo fora dos holofotes. A coalizão de esquerda possui mais assentos, mas reúne comunistas, verdes e socialistas. E Jean Mélenchon não é uma pessoa simpática. O partido de direita, Reunião Nacional, tem uma minoria muito engajada, mas como Trump, nos Estados Unidos da América, há muitos que nunca votarão ou colaborarão com eles. É um país profundamente dividido, mas existem duas grandes ideias sobre as quais os franceses em geral concordam. 76% dizem que as coisas na França estão indo na direção errada. 65% acham que a União Europeia segue caminho errado, um mau sinal para o centrismo moderado. Essa polarização significa que será difícil para os franceses concordarem sobre qual direção os levará à salvação. Mas eu duvido que a maioria concorde em cortar gastos e resolver a dívida. Não prevejo um Frexit, mas considero o maior impulso. Risco para o futuro da França. O mercado de trabalho francês é outro grande desafio. Ela ostenta algumas das maiores taxas de produtividade do mundo, mas ainda assim enfrenta um desemprego persistente. As leis trabalhistas na França estão entre as mais fortes do mundo. Contratos permanentes tornam funcionários difíceis de demitir, criando um mercado de trabalho em dois níveis: aqueles com empregos seguros e aqueles presos em contratos temporários precários. Embora ofereça segurança a alguns, esse sistema aumentou o desemprego na França. Isso também prejudica a competitividade das empresas francesas, que não querem contratar agressivamente para crescer, correndo o risco de contratar a pessoa errada e depois ser praticamente impossível demiti-la. Acordos coletivos cobrem 98% dos trabalhadores franceses contra 54% na média da União Europeia. Apesar de proteger amplamente os trabalhadores, isso reduz a flexibilidade e dificulta a adaptação das empresas às mudanças econômicas. Reformas recentes tentaram abordar essas questões. As reformas trabalhistas de Macron em 2017 facilitaram os procedimentos de demissão e descentralizaram a negociação coletiva. Há também a reforma da Previdência de 2023 já mencionada. A única maneira dos trabalhadores cederem é se a França alcançar o futuro mais idealizado da inteligência artificial. Se os empregos de colarinho branco colapsarem, moda francesa, setor de luxo e outras indústrias artesanais precisarão empregar a população. Embora o caminho francês para o sucesso em 2030 esteja longe de ser garantido, os problemas que acabei de expor empalidecem em comparação com os dos pares da França. Não posso encerrar o vídeo agora,
Seria reducionista citar apenas inteligência artificial e tecnologia sem reconhecer as grandes oportunidades que a França pode aproveitar. Eles influenciam os mercados globais de energia. Os laços diplomáticos da França na África e Oriente Médio datam do período colonial. No norte da África, a Argélia continua sendo um parceiro energético fundamental. Em 2022, a Argélia foi responsável por 11% do gás natural importado pela França. Esse relacionamento deve se fortalecer após Sonatrach e a francesa Engie assinarem acordo para ampliar exportações de gás à França. Indo para o sul, a influência da França na região do Sahel é fundamental. A Operação Barkhane, campanha anti-insurgente da França, chegou a envolver mais de 5.000 soldados. Embora a operação tenha terminado oficialmente em 2022, as forças francesas continuam ativas na região, protegendo não apenas contra o terrorismo, mas também garantindo o acesso da França ao urânio no Níger, fundamental para seu programa de energia nuclear. Em Moçambique, a francesa Total desenvolve um projeto de gás natural liquefeito de 20 bilhões de dólares, um dos maiores da África. Em Uganda e na Tanzânia, a empresa lidera o oleoduto de petróleo bruto da África Oriental, um projeto de 3,5 bilhões de dólares americanos, que será o oleoduto aquecido mais longo do mundo. No Oriente Médio, a França firmou parceria com os Emirados Árabes Unidos. A França mantém uma base militar permanente em Abu Dhabi e, em 2021, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de 19 bilhões de dólares para comprar 80 caças Rafale dos franceses. Em 2018, Arábia Saudita e França firmaram acordos de 18 bilhões de dólares americanos em energia, água e defesa. A Électricité de France da França negocia construir 6 reatores nucleares no reino em 60 bilhões de dólares. Essa rede de contatos será essencial na próxima década. A França deve navegar entre manter sua influência, lidar com acusações de neocolonialismo e se adaptar a uma ordem global em mudança. Na Europa, a liderança dos serviços financeiros está em disputa após o Brexit. Harris está surgindo como sucessor do status de Londres como capital financeira da Europa, mantido por tanto tempo. Em até 5 anos após o Reino Unido sair da União Europeia, Harris gerou milhares de empregos financeiros ligados ao Brexit, atrás apenas de Dublin. JP Morgan Chase adquiriu um novo piso de negociações em Paris. O Bank of America fez de Paris sua nova sede europeia de negociações. O Goldman Sachs também ampliou bastante sua equipe local. A Autoridade Bancária Europeia mudou-se de Londres para Paris em 2019, consolidando ainda mais o status da cidade como um importante centro regulatório. Essa mudança traz não apenas empregos, mas também maior influência sobre a regulação financeira da União Europeia. Isso acrescenta mais um setor à economia diversificada da França. Além da energia nuclear, a França lidera vários setores e é o país mais visitado por turistas internacionais. A indústria francesa de artigos de luxo se destaca mundialmente, unindo artesanato tradicional e marketing moderno. LVMH, Kering e Hermès lideram globalmente o setor. A LVMH teve receita de dólares americanos 79 bilhões em 2022, alta de 23% sobre o ano anterior. A indústria aeroespacial francesa é fundamental para sua economia. Em 2022, a Airbus entregou 661 aeronaves comerciais, superando a Boeing e tornando-se a maior do mundo. A importância do setor se estende a Safran, Pulse e Dassault, formando um ecossistema robusto de inovação. No futuro, empresas francesas devem liderar a aviação sustentável, exploração espacial e mobilidade aérea urbana. A indústria de defesa francesa também está entre as mais avançadas do mundo. É uma exportadora importante e um pilar fundamental da autonomia estratégica do país. O caça Rafale tem sido um sucesso, com exportações recentes para a Grécia, Croácia e o acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos já citado. Algumas dessas indústrias inevitavelmente enfrentarão dificuldades no futuro, mas o ponto principal é que a economia francesa é suficientemente diversificada para superar isso. E mesmo que o Brexit realmente acontecesse, essas empresas internacionais estariam mais preparadas para absorver essa mudança do que outros países da União Europeia. Obrigado aos comentaristas que pediram por este vídeo.
Me avisem nos comentários quem vocês querem ver em seguida e confiram nosso vídeo sobre a Alemanha.